Nós tivemos em Brasília, no dia 29 de outubro de 2013, através do agendamento de uma reunião do deputado Newton Lima, com o secretário adjunto da Receita Federal, o senhor Ronaldo Lázaro Medina. Nessa época fomos levar uma carta do governador Geraldo Alckmin à Secretaria da Receita Federal em Brasília, o governador pedindo, como o Estado é proprietário do aeroporto, através do DAESP, o governo do Estado pedindo a internacionalização do aeroporto Mário Pereira Lopes de São Carlos, para poder haver uma expansão da TAM aqui, com investimento de 700 milhões de reais, 50 milhões de reais para gerar 700 empregos. Naquela época, ouvimos um não lá em Brasília, falamos para o secretário que nós não íamos desistir, porque a gente é um brasileiro que não desiste nunca, né, Marquinhos? É verdade. Agendamos uma reunião para o dia 20/3, em março, em São Paulo, 20/3 de 2014, o secretário da Receita Federal do Estado de São Paulo, o secretário é o Dr. Marcos Siqueira, e ouvimos também do Dr. Marcos Siqueira um sonoro não, que a Receita Federal não tinha 2 funcionários disponíveis, faltava a mão de obra, para ter esses 2 fiscais com agendamento na cidade de São Carlos para fazer a internacionalização, a importação temporária dos aviões da TAM e de outros aviões que necessitam fazer a manutenção em São Carlos. É bom lembrar que a associação da LAN Chile com a TAM hoje tem 347 aeronaves e somente 140 faz manutenção em São Carlos. As restantes fazem manutenção em Santiago do Chile e na cidade do México. E o interesse deles por ter em São Carlos o melhor centro de manutenção de turbina da América Latina é concentrar 80% da manutenção na cidade de São Carlos. Porém, isso necessitava de uma autorização da Receita Federal para que pudesse ter essa importação temporária feita em São Carlos, que hoje quero explicar para vocês. O avião tem que aterrissar em Guarulhos, em Viracopos, ou no Rio de Janeiro, no Galeão, ou em qualquer aeroporto internacional do Brasil. Faz a importação temporária, aí ele decola de lá e tem que vir fazer a manutenção em São Carlos. Isso custa em torno de 300 mil reais cada manutenção feita por essa aterragem e essa decolagem. Então, depois desses não também do Dr. Marcos em São Paulo, nós fomos procurar o deputado Nelson Marcheselli em Brasília. Tivemos no gabinete do Nelson Marcheselli, Marquinhos Amaral me acompanhou, Júlio César me acompanhou também, Colense esteve conosco, Júlio Soldado foi também, o vereador Maurício Ortega esteve conosco, e o Nelson Marcheselli se comprometeu a ter um contato direto com a Secretaria-Geral da Presidência da República para tentar equacionar e resolver esse problema. A Secretaria-Geral da Presidência da República encaminhou ele ao Juni Sato, que é o comandante geral da Aeronáutica Brasileira, e hoje tivemos a grata notícia, às 10h44 da manhã, que eu vou ler para vocês os termos aqui. O aeroporto de São Carlos recebe anuência da Receita Federal para a internacionalização para a manutenção das aeronaves. O São Paulo, 8 de agosto de 2014, a Secretaria de Logística e Transporte do Estado de São Paulo, por meio do Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo, da ESP, senador, tá bom? Obteve da Receita Federal a anuência para a internacionalização do aeroporto de São Carlos, exclusivamente para translado de aeronaves para manutenção em São Carlos. A Receita Federal notificou da ESP que concorda com o pleito de internacionalização do aeroporto de São Carlos, exclusivamente para a entrada ou saída de aeronaves precedentes do exterior no primeiro momento, ou a ele destinado, para serem submetidos à prestação de serviços de manutenção e reparos.
O processo depende ainda da Polícia Federal, que já tinha sido concordada numa primeira fase, do Ministério da Agricultura e da Anvisa, que já concordou com a internacionalização do aeroporto. O DAESP aguarda as respostas da Polícia Federal e do Ministério da Agricultura, e a Anvisa já tem autorização também. Eu conversei agora com o Ricardo Volpe, superintendente do DAESP. Ele já encaminhou o processo para a ANAC, em cumprimento à Resolução 181 de 25 de janeiro de 2011, que estabelece as regras para a designação dos aeroportos internacionais brasileiros. Então, o gargalo que nós tínhamos, gente, era a Receita Federal, e graças a uma interferência de todo mundo, eu quero agradecer a todos vocês que participaram, que ajudaram. Eu não quero excluir absolutamente ninguém. Agradecer também ao Newton Lima, que se dispôs numa primeira instância. Agradecer ao Lobo Neto, que esteve comigo diversas vezes no DAESP em São Paulo, para que a gente pudesse ter essa conquista. Agradecer à Câmara Municipal, através do vereador Marquinhos Amaral, presidente, a toda a nossa base aliada, que me acompanhou, nos acompanhou em todas as vezes que nós estivemos fazendo esse pleito, e parabenizar toda a imprensa também, gente, porque vocês torceram para que a São Carlos tivesse essa conquista. São Carlos, com a internacionalização do aeroporto, passa a ser uma cidade internacional como Campinas. E agora o crescimento é exponencial. Provavelmente Araraquara terá um aeroporto, pode ser ou não internacional, de passageiros, e o internacional de cargas ficará em São Carlos, passando à frente da cidade de Ribeirão Preto nesse momento. Então eu queria dar essa boa notícia para todos vocês. Jornal DBC Web.